Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, o primeiro caso confirmado em São Paulo. É um paciente de 61 anos que retornou de uma viagem à Itália, à Lombardia. Ele chegou na última sexta-feira à capital paulista, no último dia 21, e está agora internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Passa bem, com sinais brandos, e vai ficar em isolamento domiciliar, na verdade, está na casa dele. A confirmação, segundo o jornal Estado de São Paulo, também a Folha de São Paulo, acabou vindo nas últimas horas, inclusive com um segundo teste que foi realizado nesse paciente, teste pelo Instituto Adolfo Lutz. Muita gente, evidentemente, está preocupado com o avanço do coronavírus em várias partes do mundo. Já teve lá o início na China, acabou indo para outros países. A Itália, de uma forma surpreendente, teve casos numa velocidade muito grande, né? Confirmação de 11 mortes na Itália. No Irã, 16 casos confirmados também de mortes, 12 na Coreia do Sul, 1 na França, 1 no Japão, 1 nas Filipinas. E esse número da China, que é o maior, 2.717 pessoas morreram na China continental. Primeiro caso confirmado no Brasil, depois de 54 casos que já tinham sido descartados. Para entender um pouco a situação do Brasil nesse cenário mundial do coronavírus, onde há uma preocupação muito grande, as bolsas de valores caíram nos últimos dias. Aqui no Brasil, todo mundo está esperando também um tombo hoje forte, quando for reaberto o pregão da Bovespa. O cenário mundial é um cenário de preocupação. A gente está na ponta da linha com o infectologista, doutor Edmilson Migovski, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Migovski, muito obrigado pela presença nessa quarta-feira de cinzas. Bom dia para o senhor. Bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes da Band News FM. Dr. Migovski, eu queria começar perguntando o seguinte: primeiro caso confirmado agora no Brasil, primeiro caso desse senhor de 61 anos que veio da Itália. As pessoas que estão ouvindo agora a Band News FM devem tomar algum tipo de atitude, devem se precaver de alguma forma, ir para as farmácias, comprar uma máscara, evitar contato em lugar fechado? Precisa de algum gesto específico de quem está ouvindo a Band News FM agora, depois dessa primeira confirmação? A preocupação continua sendo a mesma preocupação, qual seja, lavar bem as mãos, porque não só evitaria esse coronavírus, mas outros tipos de vírus que se transmitem pelo aperto de mão, pela via respiratória. Então, redobrar o cuidado com a higiene das mãos e evitar contato com pessoas com quadro respiratório. Essa questão da máscara é interessante, Quando você vê em fotos ou vídeos no Sudeste Asiático a pessoa usando máscara, essa pessoa que usa máscara, em geral, nessas regiões, não é para evitar que ele adoeça, é para evitar que ele transmita o vírus para outras pessoas. E qual vírus? Qualquer vírus respiratório. Então, a etiqueta na hora de espirrar desse jeito, ou tossir desse jeito, ou dentro da roupa, por exemplo, deve ser mantida, independente do coronavírus ter chegado ou não no nosso país. Nesse momento, ainda é um caso isolado de uma pessoa que veio de lá para cá, de uma região afetada para cá, ou seja, não está ocorrendo, a princípio, transmissão entre nós brasileiros. Por isso que é muito importante redobrar o cuidado de isolamento com esse caso índice, com esse paciente, e também evitar que essa pessoa transite normalmente. Então, ele vai ficar, nesse momento, confinado, E eu destaco que não existe a condição de portador crônico desse vírus, como eu posso ser portador do vírus da hepatite B, da hepatite C, do HIV, do citomegalovírus. Nesse caso, o coronavírus tem um início, meio e fim bem determinado. Então, logo passa esse período crítico, esse paciente volta a circular normalmente e não vai ser mais o transmissor desse tipo de vírus. Então, existe um fim para essa infecção nesse senhor que está infectado, O fim vai ser provavelmente a evolução para a cura ou, eventualmente, a complicação para a morte, que vem ocorrendo em 1 ou 2%, 2 a 3% dos pacientes que se infectam. Como ele está bem, o desfecho provável dele é o desfecho que é a cura, sem sequelas e sem complicações maiores. Essa é a minha torcida. Tomara. Dr. Migovski, a gente acompanhou uma atenção especial com a China, com os voos sendo proibidos, inclusive. O Brasil teve que mandar aquele avião, o pessoal que estava em Wuhan, os brasileiros que lá voltaram. Por outro lado, não tem nenhuma situação específica, por exemplo, nos aeroportos, para voos que vêm da Itália.
que de uma hora para outra teve uma expansão muito grande dos casos, 11 mortes confirmadas. Tão pouco, por exemplo, para o Irã. Agora o Irã começou a ter restrição também, mas a Coreia do Sul com 12 casos, enfim. É possível você fazer algum tipo de movimento nos aeroportos para evitar que pessoas eventualmente contaminadas, como é o caso desse senhor que veio da Itália, chegue aqui no Brasil, já entre numa quarentena? Dá para fazer esse filtro nos aeroportos? Essa pergunta é muito complexa porque, assim, da pessoa em se infectar, né, até ela desenvolver sinais e sintomas, que é o que a gente chama de período de incubação, pode demorar 14 dias. Então, a pessoa que foi infectada na Itália nesse momento vai chegar aqui muito bem no aeroporto, sem febre, sem nenhum sinal de infecção e pode desenvolver, depois de 2 semanas, o quadro infeccioso e passar, então, a transmitir esse vírus. Então, assim, é uma medida muito complicada. O que eu sugiro é que as pessoas que estejam chegando desses locais onde o vírus vem circulando de uma forma mais intensa, é que ela guarde, né, uma quarentena de 14 dias, pelo menos, em casa, evitando grandes aglomerações. Eu vim da Itália ontem, vou para uma festa infantil, vou para o futebol, vou fazer alguma coisa mais né, de grandes aglomerações, eu vou tentar manter um certo isolamento para evitar transmitir. Até porque quando você pega e desenvolve um quadro infeccioso como esse senhor desenvolveu, todo mundo que teve contato com ele nesse período de tempo vai ter que ter um mínimo de monitoramento. Então, o caos é tanto maior quanto maior for a circulação dessa pessoa que veio, né, do lugar suspeito e se infectou, manifestou os sinais e sintomas da infecção nesse período de 14 dias. Então, é bom que ele fique aí guardando uma certa reserva de ir e vir. Essa é uma grande preocupação, doutor Migovski. As pessoas que estavam com ele no avião, por exemplo, ou mesmo a equipe médica que o atendeu no hospital, ou mesmo, sei lá, os familiares dele. Digamos que ele não foi para nenhum lugar, nenhum bloco de São Paulo participar do carnaval, por exemplo, né? A gente não tem essa confirmação de qual foi o trajeto desse senhor ao longo dos dias que ele permaneceu na capital paulista. Ele foi a um shopping, um restaurante, ele foi a um shopping, um restaurante, ou seja, uma coisa, né, normal, qualquer um faria depois de uma viagem, né? Enfim, tocar a vida. Essas pessoas, que muitas vezes nem devem saber que estava junto com esse senhor ali no mesmo ambiente, mas de qualquer forma, que estavam no avião, ou mesmo as equipes médicas que o atenderam, que tipo de cuidados são necessários a partir de agora? São grupos diferentes. O grupo médico que atendeu, ele ficou próximo, né? A princípio, espera-se que o médico, ao examinar o paciente, ao conversar com ele, guarde uma distância que é inferior a 1,5 m, 2 m. Né? O médico não, a princípio, vai lá, examina, avalia a garganta da pessoa e assim por diante. Tem que ter uma certa proximidade, né? Então, uma pessoa que passou por ele no shopping, mas que não recebeu espirro, nem tossiu, ele não tossiu na direção dessa pessoa, e essa pessoa passou uma distância superior a 1,5 m, 2 m, é pouco provável que ela esteja sob risco, como deve estar o médico que atendeu ele inicialmente. Então, uma medida que se pode ser adotada nesse momento é essa pessoa que está com quadro respiratório e que chega no pronto-socorro, ela coloque a máscara para evitar contaminar outras pessoas. E aí, qualquer que seja o vírus, né? Pode ser o coronavírus, pode ser o vírus influenza, pode ser o parainfluenza, enfim, qualquer vírus respiratório que teria essa competência de se transmitir. Destaco que o vírus não sai voando de um lugar para o outro. Tem que ser eliminado, exalado, né? E que tem que ter uma certa pressão, tanto que se tosse, espirro. Esse vírus não é igual ao vírus do sarampo. Ele é menos contagioso que o vírus do sarampo. Aliás, cerca de 12 vezes menos contagioso do que o vírus do sarampo. Então, o que pode acontecer, eu espirrei na minha mão, botei na superfície da maçaneta do carro, ou do banheiro, ou da porta qualquer que seja ela, ou coloquei as minhas mãos em cima de uma mesa no hospital, e alguém depois de mim foi lá, colocou a mão nesse mesmo lugar e levou a mão nos olhos, boca e nariz. Então eu posso inocular o vírus em mim, proveniente do meio ambiente, desde que eu contamine minhas mãos. Por isso que é muito importante redobrar o cuidado com a higiene das mãos. Tem pesquisas que mostram que o brasileiro toma muito banho, porém lava pouco as mãos. E aí a campanha é um banho a menos, mais 12, 20, 30 vezes mais a lavagem das mãos ao longo do dia, e você vai diminuir não só o risco de coronavírus, mas vários outros vírus que causam diarreia, conjuntivite, resfriado e gripe. Doutor, o senhor falou sobre os médicos, né? Falou sobre as pessoas que eventualmente tenham tido algum contato com esse brasileiro que voltou da Itália. Ele viajou da Itália, chegou ao Brasil na sexta-feira, dia 21, um voo de mais de 10 horas. Aí eu pergunto para o senhor qual é a probabilidade de um passageiro
do mesmo voo, né, ocupado por, 300 pessoas, vamos colocar, ser contaminado por qualquer vírus respiratório, claro, caso haja alguém doente na aeronave? É um ambiente confinado, né? Agora tem que ver o seguinte, quando ele veio para cá, você já tinha sinais e sintomas, porque ele pode, obviamente, eliminar esse vírus e contaminar outras pessoas, mesmo antes de ter o início dos sinais e sintomas. Então ele veio no dia 21, a nossa torcida é que ele tenha vindo sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, vindo, e que tenha adoecido 2, 3 dias depois. Então, quanto maior a secreção, maior tosse e espirro, maior, em tese, vai ser a transmissibilidade desse vírus e de qualquer outro vírus. É claro que alguns vírus têm mais competência, alguns agentes têm mais competência de transmissão do que outros. O sarampo, que eu falei, é um destaque, né? Ele é 12 vezes mais contagioso do que esse coronavírus. Então, na dependência do tipo de vírus, do quadro clínico e do cuidado que o paciente tem, ele pode disseminar mais ou menos. Então, o uso de máscara, por exemplo, como foi perguntado, é fundamental nesse momento para quem está gripado, para quem está com coronavírus ou para quem tem um quadro respiratório, mas talvez nem para o resto da população, não, a não ser que vá realmente ficar em locais confinados. O médico, por exemplo, a equipe de saúde, é bom que se proteja no ambiente hospitalar, né? Mas, assim, dentro do avião é mais complicado, mas a transmissão, como você perguntou, ela existe. Quanto mais próximo desse paciente estivesse esse outro passageiro, maior vai ser a probabilidade. Quanto a distância é menor do que 1,5 m, 2, essa pessoa está mais sob risco do que a pessoa que está a 10 metros do avião. Então, quem estava sentado na cadeira, estava sentado na cadeira B, quem está na cadeira C e na cadeira A, que é no entorno desse paciente, maior risco do que a pessoa que está sentada lá atrás, né? Mas pelo duto de ventilação, por exemplo, isso não tem nada a ver, né, doutor? É só o contato. É mais o contato, sim. Senão, porque todas as vezes que alguém ficasse gripado no avião, seria provável que todos ficassem. Eu não entendo bem o sistema de filtragem de ar do avião. Ele teria que espirrar, por exemplo, no filtro de ar, para todo mundo ter lá, teoricamente, espalhar pelo avião. Mas mesmo assim, convenhamos, não é tão simples. Doutor Migovski, com base... Pois não. Sim. Não, é que eu não sei como é que é o sistema de filtragem do avião, né? Por exemplo, tem o filtro EPA, que é colocado nas unidades hospitalares, que realmente o ar que sai, não sai com vírus, não sai com bactéria. Eu não sei como é que é o sistema de filtragem do avião, né? Doutor Migovski, com base nas condições europeias e particulares da Itália nesse momento, considerando também que é inverno no hemisfério norte, o senhor diria que viagens a trabalho ou a lazer, especialmente a lazer, levando famílias, incluindo aí crianças, né, ou idosos, deveriam ser canceladas? As pessoas devem começar a pensar nisso para os próximos dias? Essa pergunta é difícil, né? É até uma tristeza, como a Itália vive do turismo, claro, né? É o mais importante na Itália, é o turismo em termos de indústria. Também as pessoas que criam suas expectativas de fazer viagens, né? Porque é muito bom viajar, é muito bom planejar a viagem. Nesse momento eu acho um pouco temeroso, né? É uma doença que não tem, obviamente, a letalidade que uma meningite por meningococo tem, mas não tem prevenção como a meningite por meningococo tem, né? Então, está diante de uma doença a letalidade de 2 a 3%, ou seja, de cada 100 pessoas que adoecem, 2, 3 vêm evoluindo para a morte, mas tem aí um 14, 15% que evolui grave, então interna, demanda uma série de problemas que não são nada agradáveis, né? Então, se não fosse algo emergencial, a minha sugestão é que não viaje nesse momento, até esperar um pouco apaziguar, né? De repente vai ser bom viajar daqui a 2, 3 meses, quando o Brasil começar a ter mais um inverno e começar a ter mais circulação do vírus, sair a passeio e aí meio que, entre aspas, fugir desse momento do nosso país. Mas realmente, nesse momento, os países mais frios, né, oferecem a maior facilidade de transmissão do que países tropicais e países mais quentes. Então, nesse momento, você sair do Rio e do Brasil, né, para ir para um lugar mais frio, onde o vírus está circulando de uma forma permanente, principalmente com crianças, é algo complicado que tem que repensar. Doutor Miguel, você falou do inverno, né? E havia justamente essa expectativa, essa preocupação muito grande com relação à época mais fria do ano, por motivos óbvios. As pessoas ficam em lugares fechados, há ali a possibilidade de propagação maior do vírus. A chegada desse primeiro caso no Brasil, agora no dia 26 de fevereiro, a confirmação, veio
antes do que se imaginava, ou não? Um caso ali, um caso aqui, isso poderia acontecer mesmo antes da chegada do inverno, época mais fria, quando há esse risco maior de propagação do vírus? É um caso ali e um caso aqui, ali, como você falou nesse momento. Porque, assim, quando está ambientes confinados, no frio, por exemplo, não é só isso que facilita a transmissão, é que o vírus se mantém viável por mais tempo. Uma coisa é eu eliminar o vírus e botar numa superfície, onde está climatizado, fresquinho, bonitinho, com uma umidade boa, e outra coisa é botar esse mesmo vírus numa maçaneta de um carro que está no sol. O vírus é o mesmo, mas a viabilidade é diferente. Então, nos períodos mais frios, esse vírus se mantém viável por mais tempo, facilitando mais a transmissão. E não é só pela aglomeração. Então, essas pessoas que se infectaram, que estão desenvolvendo sinal e sintoma, essa pessoa, né, que veio da Itália, se contaminou na Itália. E o desejo da gente é que a gente tenha a competência de não manter a disseminação, porque, assim, é um vírus transmissível, né, de uma pessoa para outra, que o ambiente frio favorece a transmissão, e por isso que é importante o confinamento. O confinamento tem data para acabar, né? Ele não vai ficar na condição de portador desse vírus, como pode ficar como portador da hepatite B, da hepatite C, do HIV. Ele vai ter competência imunológica para dentro de um período de tempo, de 2 semanas, talvez, não mais do que isso, ele evolua para a cura e deixe de se transmitir. Ninguém precisa ficar olhando para ele, esse é aquele paciente com coronavírus, vou ficar com distância dele, vou usar máscara, o que está fazendo por aqui, não pode ficar aqui. Esse período de transmissão, ele tem data para acabar, né? Dia provável para acabar, seria aí algo em torno de 2 semanas no máximo. Então, ele confinado nesse momento, ele deixa de ser uma ameaça para outras pessoas, então logo ele evolua para a cura. Doutor, como é que é feito o diagnóstico, né? A gente tem trazido aqui a informação do teste, contra a prova e tudo mais. Queria que o senhor explicasse aqui para o ouvinte da Band News FM como é que é todo o processo. Porque tem vários coronavírus que podem atingir os seres humanos, né? Então tem vários testes que você pode fazer. Então, num exame de triagem, você pode dizer, olha, é sim coronavírus. A pergunta é, qual coronavírus? Já que existem 7 coronavírus que podem infectar os seres humanos. Tem o da pneumonia asiática, do Oriente Médio, e tem esse agora mais novinho aí, que é esse novo coronavírus. Mas tem outros 4 coronavírus que causam um resfriado. Eu já tive coronavírus, você já deve ter tido coronavírus. É mesmo? A gente admite, não é só uma coisa inédita, né? Esse tipo de coronavírus não, é novo para a gente. Estima-se que 5 a 10% dos quadros de respiratório, que a gente chama de resfriado comum, seja provocado pelo coronavírus. Então, você pode ter o coronavírus e não ser esse novo coronavírus. Então, no primeiro passo, em geral, você faz uma avaliação de triagem para ver se tem ou não coronavírus. Tendo coronavírus, a pergunta é esse novo coronavírus? Então, se faz um novo teste. E essa contraprova, na verdade, é testar novamente, porque os exames são muito sensíveis, né? Mas podem, eventualmente, dar um falso, são sensíveis e específicos, mas pode dar um falso positivo. Daí você repetir numa outra amostra para ver se aquele resultado realmente logrou positivo ou negativo. Mas só para entender, doutor, por exemplo, chega uma pessoa com resfriado ou com uma gripe num hospital. Todo mundo agora vai ter que fazer esse teste para o coronavírus ou tem sintomas diferentes daqueles que todo mundo já conhece em qualquer chegada de uma frente fria, por exemplo? Não tem sintoma específico, a princípio, é como se fosse uma gripe mais forte, né? E não vai ser feito para todo mundo também. Nesse momento, você vai fazer o teste para aquelas pessoas que estão vindo de região de risco, onde o vírus está circulando, ou, por exemplo, um filho, um parente próximo desse senhor que chegou e que teve diagnóstico de coronavírus, porque aí tem uma história epidemiológica sugestiva desse novo coronavírus. Então, o que você pode fazer são testes rápidos, eu até apoio o teste rápido. Existem testes em hospitais privados e alguns hospitais públicos para você dizer se é ou não o vírus influenza, se é ou não o vírus da dengue, né? É legal você ter o diagnóstico. Hoje em dia, você não se contenta mais com isso aí é uma virose, né? Tudo era virose, né? Médico, que era virose. Só que hoje em dia, tudo bem, porque qual é o relato, né? Se dizia no passado virose ou não, porque aquilo que era vírus você não tratava
de uma forma específica. Só que, nos últimos anos, surgiram vários antivirais que pegam rotavírus, norovírus, vírus da dengue, febre amarela, vírus influenza, ou seja, você não se contenta mais com virose ou não. A pergunta é, qual é o vírus? E a pergunta seguinte é, esse vírus é passível de ser tratado com algum antiviral específico ou não existe antiviral específico para ele? No caso do coronavírus, não existe nenhum antiviral licenciado, embora, é bom que se diga isso, sei que tem um monte de médico assistindo a Band nesse momento, existe 2 medicamentos até licenciados no nosso país, que estudos in vitro, estudos de laboratório, demonstram ter ação antiviral contra o coronavírus, não contra esse coronavírus, mas tem um ditado que diz pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se pega outro coronavírus, é possível que também tenha alguma ação na inibição desse coronavírus. Então, é uma alternativa terapêutica que vem sendo discutido por pessoas que estudam o assunto, eu particularmente venho estudando o assunto, e tem aí as minhas possibilidades de você tratar com antiviral. Por isso que é importante a gente saber qual é o tipo de vírus envolvido naquele quadro infeccioso, que a princípio se manifesta de uma forma inespecífica. Tomigovski, quando a gente encerra a nossa entrevista, é o caso agora de autoridades tomarem decisões mais drásticas, por exemplo, como aconteceu na Itália, proibindo partidas do Campeonato Italiano de Futebol, aglomerações como o Carnaval de Veneza, e a segunda questão logo na sequência. Teremos agora novos casos acontecendo, um aqui, outro acolá nos próximos dias? Essa é a tendência com esse vírus? Pois é, se o diagnóstico desse cidadão foi dado de uma forma precoce e ele vem guardando essa quarentena, esse isolamento de contato respiratório, a gente tem um pouco mais de tempo para respirar, né? Mas assim, é realmente uma preocupação, nem sei se da população como um todo, mas das autoridades no que tange aos voos que vêm dessas regiões de risco. O mesmo cuidado que se adotou em relação aos voos que vinham da China, nesse momento deve ser adotado em relação aos voos que vêm da Itália, por exemplo, de regiões onde o vírus está circulando. Então, realmente, infelizmente, é provável que a gente comece a ter casos. Até agora, por conta do carnaval que houve, né? Lembrar que o período de incubação são 14 dias. Então, pode ser que daqui uns 10 dias a gente tenha pessoas que foram contaminadas durante o carnaval do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, das grandes capitais, como é Salvador também. Então, é possível que a gente tenha, porque a gente recebeu muito turista de fora, né? Então, mas tem um detalhe, né, Barão? Assim, as pessoas que estão infectadas, a tendência é ficar acamada. É claro que tem um ou outro que tem uma resistência imune melhor e, a despeito da infecção, mantém suas atividades normais. E esse é o nosso maior medo, que ele sai, né, disseminando o vírus para tudo que é lugar. Mas como é uma virose que se comporta de uma forma um pouco mais agressiva, né, 2% de letalidade e 14% a 20% aí com um quadro mais grave, tem uma máxima em doença infecciosa, que é a seguinte: quanto mais grave é a infecção para a pessoa, melhor para a população em geral. Porque se a pessoa está muito grave, ela fica confinada, ela não sai disseminando tanto quanto um quadro infeccioso mais leve. Só que tem pessoas que, por conta de uma imunidade melhor, adoecem, mas não, né, ficam tão comprometidos e mantêm a disseminação. Então, a resposta é: vamos aguardar 14 dias do término do carnaval para ver se o carnaval teve alguma influência ou não na disseminação desse vírus entre nós brasileiros. Tomara que não, tomara que seja algo específico, um caso aqui, um caso acolá, como disse Tomigovski, que a concentração não seja como infelizmente está acontecendo na China em especial e também agora na Itália, com 11 mortes confirmadas. De qualquer forma, a gente vai, ao longo do dia, acompanhar o caso desse cidadão de São Paulo, 61 anos de idade, primeiro caso de coronavírus confirmado no país, que veio da Lombardia, da região norte da Itália, num voo, chegou na última sexta-feira. E agora a preocupação, claro, para saber nos locais todos que ele esteve, as pessoas que estavam a bordo do avião no mesmo voo, as equipes que trabalharam ali com ele. Fala, Tomigovski. Você sabe que no início do século passado, né, 1903, veio um navio italiano da Lombardia, onde 2/3 da tripulação, navio naquela época, acabou evoluindo para a morte por conta de varíola, peste e outras doenças que eram comuns nesses navios com grandes aglomerações, né? E em seguida, no ano seguinte, 1904, é que veio a tal da revolta das vacinas, no sentido de vacinar as pessoas, né? É bem diferente a condição do navio de 1903, 1904 com um avião hoje em dia. O risco é menor,
mas espero que realmente esse fato histórico não se repita. Um pouquinho da história aí do que já aconteceu no passado, convenhamos, nem tão distante assim. Dr. Migovski, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista aqui à Band News FM. Vamos mantendo contato aí nos próximos dias, mas tomara que não seja nada de mais grave a passagem do coronavírus aqui no Brasil. Um abraço para o senhor, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Bom dia.